Prosseguindo com as nossas conversações sobre capoeiragem. A capoeira baiana, a arte capoeiragem na Bahia. Na Bahia, prosseguindo com a leitura do dossiê capoeira. Inventário para registros a fim de que se estabeleça a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, ano 2007. Documento público. Na Bahia, o período mais estudado e documentado de maneira ordenada é o da República Velha, mais precisamente entre os anos de 1890 e 1930. Até pouco tempo, as únicas fontes históricas sobre a capoeira baiana no século XIX eram as crônicas escritas por Manuel Querino e Antônio Viana, relatos de viajantes estrangeiros, algumas poucas notícias de jornal, a tradição oral e a gravura San Salvador de Rugendas. Ao contrário da capoeira do Rio de Janeiro, que possui uma grande documentação referente a este período e que já foi bastante estudada, o universo da capoeiragem da Bahia, no século XIX, é permeado de mitos, fantasias, muitas suposições e alguns documentos. Mesmo assim, aos poucos, o mosaico de peças que compõem a capoeira baiana do tempo dos escravos vai sendo montado. Mosaico, que vai sendo composto e montado tal como um quebra-cabeça ao longo do tempo. Aos poucos, o mosaico de peças que compõem a capoeira baiana do tempo dos escravos vai sendo montado. Manuel Querino, negro, baiano, nascido em meados do século XIX, deixou muitas pistas aos estudiosos sobre o assunto. A capoeiragem na Bahia. Pode ser considerado o precursor dos estudos sobre o tema. Registra cantigas, golpes, instrumentos musicais, gírias, indumentárias de peças de vestuários, costumes, cismas, rixas, ritos, ocasiões e lugares dos conflitos, além de apontar as diferentes finalidades que eram atribuídas à capoeira, como esporte, luta e folguedo, por exemplo. Através dele, sabe-se que, desde aquele período, o jogo era praticado por diferentes grupos sociais. A capoeira com penetração nos diversos círculos sociais da sociedade baiana. Querino relata também o envolvimento dos capoeiras com a capangagem eleitoral e a participação dos tais capoeiras na Guerra do Paraguai. A capoeira relatada e interpretada por ele aparece com diferentes significados, conflito e brincadeira, dança e luta, presente no mundo da festa, da política e das ruas. A capoeira com extrema capilaridade na sociedade baiana. Em todos os círculos sociais, a capoeira estendeu os seus tentáculos para todos os círculos sociais da sociedade baiana. Manobrabilidade, maleabilidade, maneabilidade, mobilidade, resiliência, eis a arte capoeiragem. O jogo era praticado por diferentes grupos sociais. Querino relata também o envolvimento dos capoeiras com a capangagem eleitoral e a participação dos tais capoeiras na Guerra do Paraguai. Dois temas importantes que estudaremos: Guerra do Paraguai e a República Velha. Importante. Escravidão, capoeira e história do Brasil. Temas que se entrelaçam, se convergem, são afins.
são interdependentes e intercambiáveis. A capoeira relatada e interpretada por ele aparece com diferentes significados: conflito e brincadeira, dança e luta, presente no mundo da festa, da política e das ruas. Quanto à origem da luta, ele a atribui ao Angola. Tipo completo e acabado do Capadócio, introdutor da capoeiragem na Bahia. Antônio Viana, a outra fonte primordial sobre este tema da capoeiragem baiana, registra em suas crônicas ricas e importantes descrições sobre a cultura da capoeiragem, indumentárias, de peças de vestimentas, instrumentos, cantigas, golpes, ampliando, portanto, o volume de informações anteriormente apontadas por Querino. Antônio Viana mostra a influência da luta greco-romana sobre a capoeira. Narra ainda aspectos do cotidiano dos capoeiras, o dia a dia dos capoeiras, valores, armas usadas, lugares por eles frequentados, hábitos alimentares, cismas, brigas entre capoeiras e os conflitos entre os capoeiristas e a polícia. Ao citar a figura de Lamite, capoeirista tido como um valentão, o autor coloca em evidência algumas táticas dos capoeiras usadas para conquistar autonomia territorial e armar redutos para a prática da sua arte. Em Viana, também se encontra uma das raras descrições de batuque, luta, em que aparece a sua interface de mediação com a capoeira, com a cultura da capoeira. Seus registros recaem mais frequentemente nos ambientes de festa, trabalho e conflito, que aconteciam na região portuária, em especial no Cais Dourado, por ele destacado como uma das principais zonas da capoeiragem entre o final do século XIX e início do século XX. Além disso, ele já revela o preconceito social em relação ao capoeira. Seguindo as pistas deixadas por Querino e Viana, Antônio Liberac foi o primeiro a estudar sistematicamente a capoeira baiana do século XIX. No início de sua pesquisa, Liberac, que já havia estudado a capoeira no Rio de Janeiro, vasculhou centenas de registros de entrada de presos na casa de detenção da cidade de Salvador. Mas, ao contrário das fontes jurídico-policiais por ele encontradas na sua investigação sobre o Rio de Janeiro, em Salvador, Antônio Liberac não localizou nada na documentação, nem sequer uma menção aos capoeiras. Por esse motivo, para identificar seus sujeitos, o autor rastreou na imprensa da época e nos processos crimes consultados os termos capadócio, valentões, bambas, navalistas, cabeçada, rasteira, pontapé, vadiação, rabo de arraia, berimbau, entre outros, que, segundo ele, faziam parte da cultura da capoeiragem, uma vez que a palavra capoeira aparecia muito raramente nesta documentação, e nem sempre como sinônimo de jogo, luta propriamente dito. E que documentação era esta? Eram as documentações dos arquivos jurídicos policiais. Diferentemente da farta documentação da cidade do Rio de Janeiro em relação à arte capoeiragem, na cidade de Salvador pouco se encontrava sobre registros da prática da arte capoeiragem nos arquivos jurídicos policiais da cidade de Salvador.
O objetivo do autor era fazer uma análise comparativa entre as capoeiras carioca e baiana, de 1890 a 1950. Uma das suas conclusões é a de que a capoeira da Bahia, embora não tenha tido a mesma visibilidade histórica que a capoeira do Rio de Janeiro, certamente fez parte do universo cultural da sociedade soteropolitana do século XIX. Pela nova documentação apresentada por Liberac, é possível visualizar a presença da capoeira baiana na cultura de rua de Salvador, onde se destaca como uma arma eficiente nos conflitos corpo a corpo, mano a mano com os agentes policiais, contra os policiais. Antônio Liberac constatou, através de queixas e reclamações dos jornais, a vigência do preconceito social e racial em relação à capoeira, assim como acontecia com outras manifestações afrodescendentes. Observou que, na imprensa baiana, o candomblé, a capoeira e o samba muitas vezes eram encontrados estreitamente interligados no universo de um mesmo indivíduo. Não raro, o capoeira praticava também o candomblé e dançava o samba. Portanto, se entrelaçam candomblé, samba e capoeira. Na época, se entrelaçavam. Século XIX, segunda metade, século XIX, virada para século XX. E embora confirme que a capoeira fazia parte principalmente do universo popular masculino, Antônio Liberac mostra que, já nesse período, existiam pessoas da elite e também mulheres pobres que dominavam os códigos da capoeiragem. A arte capoeiragem, essencialmente, é arte inclusiva, muito importante. Alô, alô, amado amigo mestre Trilha. Inclusão, assunto tão caro para a sua pessoa. Viva a inclusividade, viva a arte capoeiragem. Recentemente, Fred Abreu, dando continuidade ao estudo realizado por Liberac, escreveu um livro no qual amplia o volume de documentação sobre o tema, incluindo novas notícias de jornais, processos crimes, relatos de viajantes estrangeiros, memórias e algumas imagens da época. O autor dialoga com diferentes estudiosos da escravidão na Bahia e no Rio de Janeiro, buscando as pistas por eles deixadas sobre a capoeiragem baiana. Também relativiza-se a capoeira enquanto fenômeno exclusivamente urbano, uma vez que fotografias e gravuras da capital da Bahia do século XIX mostram que, embora Salvador fosse um núcleo urbano desenvolvido, possuía amplas áreas de mata. No entanto, grande parte da documentação apresentada no livro se restringe à zona urbana, na qual ele destacou, em especial, a interface de mediação da capoeira com o mundo do trabalhador de rua, do trabalhador informal, podemos ler assim, o trabalhador precarizado, principalmente dos carregadores, estivadores, que era a ocupação exclusiva de negros nesse período. Percebeu-se na Bahia que o rito dos trabalhadores de carregar peso, descrito por alguns viajantes estrangeiros, tinha várias semelhanças com o ritual da capoeira. Para deixar o dia do trabalhador mais leve, o trabalho pesado era executado musicalizadamente, um cotidiano poetizado, um cotidiano ritmado, musicalizado, arte capoeiragem
para suavizar o pesado trabalho dos carregadores de peso na cidade de Salvador. Os estivadores. Que legal! Percebeu-se na Bahia que o rito dos trabalhadores de carregar peso, descrito por alguns viajantes estrangeiros, tinha várias semelhanças com o ritual da capoeira. Em ambos, há uma combinação de 3 elementos básicos: música, dança e esforço físico. Capoeira multidimensionalmente multidimensional, porque dotada de multidimensionalidade, manobrabilidade, maleabilidade, maneabilidade, mobilidade, resiliência. Que beleza! Em ambos há uma semelhança, em ambos há uma combinação de 3 elementos básicos, tanto no trabalho pesado dos carregadores quanto na prática da capoeira. Em ambos, há uma combinação de 3 elementos básicos: música, dança e esforço físico, indispensáveis para a realização das 2 atividades: o trabalho pesado dos carregadores da cidade de Salvador e a prática da luta capoeira, do jogo capoeira, da manifestação ritualística capoeira. Multidimensionalmente multidimensional. Dessa forma, Fred suspeita que a cadência dos passos dos carregadores da Bahia tenha se figurado nos passos da capoeira, da mesma maneira que, anteriormente, diferentes autores suspeitaram que a marcha rancho do carnaval carioca tenha sido prefigurada na cadência dos passos dos carregadores de café no Rio de Janeiro. Ainda sobre a imbricação da capoeira no universo das ruas, o autor revelou que o cancioneiro da capoeira se enriqueceu dos cantos de trabalho e que o trabalhador de rua, em momentos lúdicos e de conflitos, também se utilizava dos golpes e movimentos da capoeira para deixar o cotidiano do dia a dia de trabalho muito intenso e pesado, uma verdadeira superexploração do trabalho, mais leve. Só a arte da capoeira para suavizar o pesado cotidiano dos trabalhadores informais no século XIX, na cidade de Salvador, mas também na cidade do Recife e na cidade do Rio de Janeiro. E na cidade de São Luís. Que beleza, maravilha! Arte capoeiragem, dotada de manobrabilidade, maleabilidade, maneabilidade, mobilidade, resistência, resiliência, cultura multifórmica, diversas etnias contribuindo para o aperfeiçoamento dessa prática. Que beleza! É isso. No próximo vídeo, avançaremos na leitura deste documento público. Dossiê Capoeira, para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Registros e inventários para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, Brasília, ano 2007. Maravilha! Falar sobre capoeira é falar sobre cultura brasileira por excelência. É falar sobre escravidão, é falar sobre a formação das principais cidades brasileiras, é falar sobre o desenvolvimento da economia brasileira também. É falar sobre a história do Brasil. Maravilha, maravilha. Viva, amado amigo mestre Trilha, Arte Capoeiragem, CCAP Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco, família parceira da Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. Gratidão. Viva a arte capoeiragem, arte multifórmica. Amém.